relevantes aqui na programação do Bom Dia Super Dia, nesta manhã maravilhosa. Taca na tela, fatos relevantes. Fatos relevantes. Hoje, em Fatos Relevantes, iremos contar mais uma história emocionante. O abraço que demorou 18 anos. E se a pessoa que você mais ama desaparecesse? De repente ela desaparecesse da sua vida e depois de quase 2 décadas você tivesse a oportunidade de abraçá-la novamente. Sabe, caros radiovintes, essa história começa com uma família simples. O senhor Eduardo saiu do interior, ainda jovem, procurando trabalho e uma oportunidade para sobreviver. Foi para uma grande cidade, como tantos brasileiros fazem, todos os dias. No começo ele ligava para a família, depois as ligações foram ficando mais raras, até que um dia parou completamente. A família procurou, perguntou a conhecidos, tentou descobrir onde ele estava, mas os anos passaram. 1 ano virou 5 anos, 5 anos viraram 10 anos e 10 viraram quase 20. A mãe já não tinha mais esperança de receber um telefonema. Os irmãos não sabiam se ele estava vivo. E dentro daquela casa havia uma pergunta que ninguém poderia responder: onde será que ele está? Onde está o Eduardo? Enquanto isso, Eduardo enfrentava uma vida completamente diferente daquela que sua família imaginava. Sem dinheiro, sem estrutura e vivendo pelas ruas, ele passou anos praticamente invisível. Até que um dia uma reportagem mostrou pessoas em situação de rua. E, de repente, lá estava o Eduardo. Do outro lado do país, alguém estava assistindo a televisão. Era sua irmã. Ela olhou para aquela imagem e, mesmo depois de tantos anos, reconheceu aquele rosto. Era o meu irmão. Era o irmão que a família procurava havia quase 2 décadas. Ela não teve dúvidas, começou uma corrida para descobrir aonde ele estava e entrar em contato. E finalmente aconteceu aquilo que parecia impossível. Os irmãos voltaram a conversar, mas ainda faltava o momento mais emocionante, o reencontro. Quando Eduardo chegou para encontrar a sua família, não houve discurso, não houve palavras bonitas, houve apenas lágrimas. Lágrimas. Tem momento que lágrimas falam mais do que 1000 palavras. Depois de aproximadamente 18 anos, aquele homem que havia desaparecido da vida da família, estava novamente diante deles. Um sobrinho que praticamente não conhecia o tio pôde finalmente abraçá-lo. E talvez naquele abraço estivesse tudo aquilo que durante anos ninguém conseguiu dizer: nós nunca esquecemos você. Eduardo ficou com os sobrinhos enquanto a família organizava o seu retorno para a Paraíba. E essa história nos ensina uma coisa muito importante. Às vezes, a vida coloca pessoas muito longe uma das outras, mas a distância não significa esquecimento. Enquanto houver vida, ainda pode existir o reencontro. Talvez hoje exista alguém ouvindo o nosso programa que esteja brigado com um irmão, brigado com uma irmã. Talvez exista alguém que não fala com o filho há tantos anos. Talvez exista uma mãe
desesperada esperando uma ligação, um pai esperando um pedido de perdão, um amigo esperando apenas uma mensagem dizendo: eu sinto sua falta. Não espere 18 anos. Não espere a vida obrigar você a perceber o valor de alguém. Se existe alguém que você ama, procure enquanto há tempo, porque algumas pessoas nós conseguimos reencontrar, mas existem outras que, quando partem, deixam apenas saudade. E o telefone que você poderia ter usado para dizer eu te amo, pode se transformar um dia num telefone que você segura na mão enquanto chora, sabendo que já não há mais para quem ligar. Isso é fato. Isso é fatos relevantes. Fatos relevantes. Isso é fatos relevantes. O fato relevante de hoje. E a pergunta que fica para você é: quem é a pessoa que você precisa procurar antes que seja tarde demais? Reflita sobre isso. E se você gostou desta mensagem, desta história emocionante do senhor Eduardo, que há muito tempo se afastou da sua família por motivos de trabalho e por situações da vida, acabou como morador de rua. Mas finalmente ele voltou à Paraíba, o seu estado de origem. Se você gostou dessa história, compartilhe com mais pessoas. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para que todas as vezes que tiver mais uma história emocionante como essa, você seja o primeiro a receber. Que Deus te abençoe e não esqueça de baixar o aplicativo da nossa rádio Ondas de Paz Renascer HD. Fatos relevantes.